Boa noite a todos. A vocês daqui da nossa comunidade Nossa Senhora do Rossio que estão aqui conosco e vocês também que acompanham nas redes sociais. Vamos invocar a Santíssima Trindade cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus primordial. Reunidos em comunhão com o Cristo ressuscitado, a palavra do Pai que está em nosso meio, impulsionados pela ação do Espírito Santo, que dirige nossas atividades e missão. Digamos juntos: Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Impelidos pelas palavras do Papa Francisco em Fratelli Tutti, a incrementar o diálogo e a amizade social em todos os âmbitos da vida, especialmente na ação evangelizadora da Igreja, movidos pela palavra eterna do Pai, Jesus Cristo, dispomos-nos a sermos arquitetos e artesãos em favor da paz, do perdão e da misericórdia. Senhor, fazei-nos homens e mulheres fomentadores do diálogo em prol de uma nova cultura, a cultura do encontro. A Fratelli Tutti inicia sua trajetória denunciando as sombras de um mundo fechado, que destrói a consciência histórica em um mundo em que muitos são descartados e seus sonhos despedaçados, onde a esperança se esvai e a comunicação torna-se uma ilusão. O Papa nos chama a recomeçar a ver o próximo sem fronteiras e a pensar e a gerar um mundo aberto, cujo valor único seja o amor universal, aberto à fraternidade e à amizade social, uma solidariedade cosmopolita capaz de derrubar muros e a construir pontes de diálogo. Este modo de conceber nada mais é que o Evangelho encarnado em nossa vida e ação evangelizadora. Senhor, abri nossos ouvidos e corações à vossa palavra, para impulsionarmos uma cultura do encontro, em que o encontro se faça cultura. Ó Mestre Jesus, a palavra encarnada em que o Pai introduz o eterno na história, atendei as nossas súplicas em mais neste encontro de oração fraterna, em que pomos em prática a sinodalidade eclesial, que é um sinal de corresponsabilidade de todo o povo de Deus na construção do seu reino. Senhor Jesus,
visitai esta casa que hoje nos acolhe, estreitai a amizade social e a fraternidade, para sermos verdadeiros discípulos, missionários de Jesus em saída, forjadores do diálogo e da sinodalidade na ação evangelizadora de nossa Igreja Arquidiocesana e no cotidiano da vida de nossas famílias. Senhor, ajudai-nos a derrubar os muros do egoísmo, do ódio e da indiferença ao outro, que tem imposto imagem tua, e a sermos construtores e construtoras de novas fontes do diálogo. Amém. A rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor. Da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho. E lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, se não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que era tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então lhe disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Sobre o texto de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38, a vocação e missão de Maria. Ao ser escolhida para ser a mãe do Messias aguardado, Maria não age como uma coadjuvante na história da salvação, mas assume seu protagonismo desde o primeiro momento ao refletir, perguntar e tentar entender os desígnios de Deus. Ela sabe que será incapaz de compreender a totalidade do ministério da encarnação, mas isso não impede de questionar sobre o sentido de tudo o que está acontecendo
e sobre aquilo que se espera dela. Maria é mulher de fé e razão. Sua atitude nos ensina que o serviço em prol do reino de Deus exige conhecimento sobre o projeto do Pai e confiança da sua graça. Diante do anúncio que lhe é feito, Maria compreende a sua vocação e se entrega completamente à vontade de Deus. Ao dizer, faça-se, ela não só abre o caminho à ação do Espírito Santo, mas antecipa em gesto o programa de vida daquele que nascerá do seu ventre. Jesus viverá para fazer a vontade do Pai. Será o faça-se em pessoa, desde o ventre de Maria até a ressurreição, passando pela cruz. A vida de Jesus ecoará as palavras de sua mãe, conforme podemos atestar em sua oração de entrega no Horto das Oliveiras. Seja feita a tua vontade. Com Maria, aprendemos a confiar a palavra de Deus e nos colocarmos a serviço do seu projeto de amor, de forma que o nosso sim contribua na missão de trazer a salvação ao mundo inteiro. Palavra de Deus. É indissociável a vocação e missão de Maria, a Virgem prometida a um homem chamado José. Somos chamados a imitá-lo, apesar do protagonismo ser de Maria, mas pelo seu eloquente silêncio. Conforme afirma o Papa Francisco em Patris Corde 28, do que em grandes fatos espetaculares. O silêncio de José não tem lamentações, mas gestos concretos de confiança, como antecede o número 26 da mesma carta apostólica. Neste relato de anunciação do Senhor, em que observamos as implicações entre as vocações e o serviço de Maria, mãe e serva do Senhor, bem como a estreita relação entre a Anunciação e o Natal do Senhor, no relato do chamado e da missão de Maria, a cheia de graça, a favorecida, a privilegiada. Ela recebe um nome novo, indicando a missão e contendo todo um programa que resume a mensagem desse perícope. Este é o grande privilégio da nossa comunidade cristã, em preparação ao Natal do Senhor, o de sermos cheios de graça, favorecidos na pessoa de Jesus, no seu mistério de encarnação, em que armou a sua tenda entre nós. Maria foi escolhida para ser a mãe do Messias. Esta é a sua missão e vocação, que implica um amor singular de Deus por toda a humanidade. Assim, Maria antecipa esse privilégio e a alegria da missão como outrora. A filha de Sião, Jerusalém, a boa nova anunciada ao povo eleito, é concentrada agora na pessoa de Maria. O Senhor está com ela e está conosco. Portanto, alegremo-nos, pois ela recebeu a visita messiânica em nome de todo Israel, e hoje, do novo Israel, a Igreja, que se inflama de alegria e se põe em missão ao receber tal visita. A alegria de servir de Maria foi porque encontrou graça junto de Deus. Por isso, e mais neste Natal, abramos o nosso coração para a graça e disponhamos à missão evangelizadora em nossa igreja, na comunidade de comunidades. Pois urge sairmos em missão para reencontrarmos
os afastados da comunidade. Recordemos que Maria foi a primeira missionária que animou os discípulos na comunidade primitiva, com sua presença, fé e esperança. O Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra. O Espírito Santo que nos consagra no batismo e na crisma, e nos impulsiona à missão. A obra essencial do Espírito Santo é a consagração para nos impulsionar à missão na Igreja. A Virgem Maria, feita nova criatura, pela ação do Espírito Santo, é o tálamo do Verbo, o sacrário do Espírito Santo, por excelência. A mulher consagrada, impelida à missão. Nesse diálogo criador e criativo plasmado pela ação do Espírito Santo, que cobre Maria com sua sombra, é que nasce a fraternidade universal, encarnada no Filho de Deus. O anunciado e esperado Príncipe da Paz. Na carta encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco assegura que para muitos cristãos este caminho de fraternidade tem também uma mãe, chamada Maria. Ela recebeu junto da cruz esta maternidade universal e cuida não só de Deus, mas também do resto da sua descendência. Com o poder do ressuscitado, ela quer dar à luz um mundo novo, onde todos sejamos irmãos e irmãs, onde haja lugar para cada descartado das nossas sociedades, onde resplandeçam a justiça e a paz. O Espírito Santo nos abraça, fraterno do Pai e do Filho. É o gerador do eterno diálogo que se transforma em vida de pessoas de Maria. É também o gerador e garantidor na missão e da fraternidade universal, concretizada na amizade social, conforme assevera o Papa Francisco em Fratelli Tutti. A minha fé e por crivo me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Convido você que está rezando conosco, se puder ficar em pé. Vamos ouvir pela segunda vez esse texto, segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 38, que fala da vocação e missão de Maria. Ouçamos. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo.
Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante à saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá como a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tido por estéril. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar por um instante, apenas algumas palavras. O povo de Deus aguardava muito a chegada do Salvador, a chegada do Messias. E a promessa era aquela do reino de Deus, que não teria fim. Para Deus e com Deus servir e reinar. Essa foi o lema de Maria, servir. E o tempo é bem colocado para nós, para esse 2º dia da novena, de que é a vocação e a missão de Maria. Eu destaquei 3 setas, chamo de setas, ou 3 versículos. O versículo 28, alegra-te cheia de graça, o Senhor é contigo. Versículo 30, não temais, Maria, encontraste graça diante de Deus. E o versículo 37, para Deus nada é impossível. Qual é o seu impossível hoje? Para você. Coloque-se agora, pedindo a intercessão da mãe. Quem está com a mãe, está com Deus. Está com seu filho, de que é Deus. Estar com Maria é estar com Deus. São 3 frases do anjo Gabriel à Virgem Maria e também a nós hoje que ouvimos esse texto. Nesse texto de São Lucas, conhecidos por Anunciação. Então vejamos, meus irmãos, não poderia deixar de falar de Maria, sem também citar Eva, o primeiro casal, Adão e Eva. E sabemos por esse casal, entrou o pecado. Por uma mulher entrou o pecado, mas por uma mulher chamada Maria entrou a salvação. Trouxe o nosso Salvador. Como disse na novena anterior, um ciclo está se encerrando, mas se está iniciando um outro. A salvação da humanidade. E essa menina e esse menino vêm de um lugar, de um vilarejo, de mais ou menos na época 200 habitantes. Um lugar insignificante. E como nós vimos no Evangelho de Mateus,
De Nazaré pode vir alguma coisa boa? É de lá de que Deus tira as pessoas boas. É desse pequeno lugar. Lá, na Gruta de Belém, Nazaré, nasce o nosso Salvador. É de lá, do sim desta mulher, desta jovem, que se entregou e deixou o Verbo de Deus se encarnar para a nossa salvação, para estar conosco. Eu finalizo com o versículo 38. Lucas 1:38. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor. Faça-se-me segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Que anúncio nós temos recebido nesses dias? Ou que eu tenho anunciado? Fica para nós refletirmos. Nesse tempo que estamos nos preparando para celebrarmos o Natal. Desse menino, o Emanuel, segundo Mateus. O Deus conosco. O Deus que já se faz presente conosco. O Deus que cura, que como curou Isabel da sua esterilidade, nos cura a nós. Esterilidade do nosso coração, do meu coração. Quero convidar você a repetir comigo esta frase que tirei do livro 9 Meses com Maria. Diga comigo: eu confio. Eu confio. Amo e espero. Amo e espero. Assim como tua serva Maria. Assim como tua serva Maria. Mãe de Jesus. Amém. Mãe de Jesus. Amém. Mais uma vez para memorizarmos. Eu confio. Eu confio. Amo e espero. Amo e espero. Assim como tua serva. Assim como tua serva. Maria Santíssima. Maria Santíssima. Mãe de Jesus. Amém. Mãe de Jesus. Amém. Neste texto do relato lucano do anúncio e do nascimento de Jesus, e que se coadunam a vocação e a missão da Virgem Maria, há uma profundidade teológica, cristológica, pois o consagrado que nascerá de ti levará o título de Filho de Deus, que é obra e graça do Espírito Santo. É a Santíssima Trindade em ação, a melhor comunidade, o Deus comunhão, artífice do diálogo, gerador da vida, agindo na história humana, em busca da fraternidade universal, cujo destino é a salvação de toda a humanidade, diante de tantas sombras de um mundo fechado, onde não há um projeto para todos, em que muitos são descartados, imersos em grandes flagelos ou tormentas sociais. Outros perseguidos por seus posicionamentos e resistência aos discursos e crimes de ódio, somos chamados a promover uma nova cultura do diálogo e da amizade social, que impulsionará a solidariedade cosmopolita e abrirá caminhos para um novo encontro. Nós também somos chamados, como Maria, a sermos fiéis à nossa vocação e missão. Como cristãos, fomos chamados a uma vocação sublime e nos tornamos em Cristo, pela graça do Espírito Santo, a sermos filhos e filhas de Deus. Por isso, somos exortados pelo apóstolo Paulo a vivermos de modo digno da vocação que recebemos. Há uma identificação entre o convite e o chamado a sermos filhos e filhas de Deus, no que tange a vocação universal, a santidade,
como nos impulsiona o Concílio Vaticano II. Esta passagem de Lucas, que estamos meditando em preparação ao Santo Natal, traz um modelo vocacional mais elevado. Maria de Nazaré, extraordinária foi a sua vocação em ser a mãe virginal do Filho de Deus e Salvador. Também foi extraordinário o seu sim, o mais puro e o mais intenso, já pronunciado por uma criatura ao projeto do Criador, que pôs a história em marcha, em diálogo entre o Criador e a criatura. Acabamos de internalizar a palavra de Deus em nossos corações, impelidos pela luz do Espírito Santo, que fecundou Maria e hoje fecunda a nossa comunidade, através dos comentários dos leitores supraindicados, neste momento em que nos preparamos para a vivência do mistério da encarnação no Natal do Senhor, em que Jesus, o Filho de Deus, arma a sua tenda entre nós. Destacaremos para todo o grupo uma palavra, frase ou gesto, sem nenhuma explicação, que mais tocou a profundidade de nosso sacrário mais íntimo, o nosso coração. Após a partilha da palavra de Deus no grupo, sob a inspiração e o impulso do Espírito Santo, que consagrou e plasmou Maria, transformando-a em uma nova criatura. Elaboremos as nossas súplicas a Deus, em comunhão com toda a Igreja que se prepara para a celebração do Natal do Senhor Jesus. Impulsionados pela ação do Espírito Santo, que consagrou a Virgem Santíssima a Deus, transformando-a em nova criatura, cobrindo-a com sua sombra, cujo sim é pura expressão de liberdade e profundo discernimento. Este sim é fruto da graça, pois somente um coração iluminado pela luz do Espírito Santo e pela força do alto poderia pronunciar esta palavra que introduziu o Eterno no templo, fazendo do Filho de Deus o Filho do homem. Queridas e queridos, poucas páginas do Santo Evangelho foram objetos de tantos estudos e reflexões como essa de São Lucas, que é, ao mesmo tempo, o anúncio do nascimento, narração revestida de elementos próprios dos formulários da aliança e de relato vocacional. Poderíamos recordar aqui as grandes figuras do Antigo Testamento como Adão, Abel, Noé, Abraão, Moisés, Samuel, Elias e Eliseu. Este relato de Lucas, capítulo 1, do 26 ao 38, ecoa na história toda a humanidade com uma vasta produção litúrgica, homilética, hinográfica, ascética e artística. Há uma sintonia de vozes do Antigo e do Novo Testamento, reunidas na resposta da Virgem da Anunciação. O seu sim é um sim esponsal, razão pela qual o seio da filha de Sião, que representa todo Israel que espera a visita messiânica, tornou-se tálamo das núpcias do Verbo Divino com a natureza humana. Neste sim, subjaz a vocação e a missão da Mãe do Salvador. É por isso um sim filial e maternal, de quem tem a plena consciência de ser filha de Deus, e que seu consentimento está orientado à maternidade messiânica. Irmãs e irmãos, o sim de Maria é uma palavra de aliança, cumprimento do sim de Israel no Monte Sinai. É o início de um novo pacto que pôs em diálogo
Deus e a humanidade, que será ratificado no sangue do Cordeiro. O sim de Maria é uma expressão de consentimento total. Abrange o seu espírito, alma e corpo. Esperamos que a resposta sincera e definitiva da Virgem da Anunciação inspire o nosso sim no cotidiano da ação evangelizadora de nossa comunidade paroquial e da Arquidiocese de Curitiba. Este sim de Maria se prolonga até o Calvário e a plenitude pentecostal da Páscoa, em que Maria, junto à comunidade, espera a grande fusão do Espírito Santo. Anunciação, Maria do sim, ensina-nos a viver o nosso sim, para que sejamos fiéis até o fim, inclusive diante das adversidades e dos calvários da vida. Neste momento forte de preparação do Natal do Senhor Jesus. Você que reza conosco, convido a ficar em pé. Vamos fazer também agora, antes da bênção final, uma oração de bênção para todas as crianças, as recém-nascidas, as crianças que foram batizadas neste ano e aquelas que ainda serão batizadas. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Senhor nosso Deus, que da boca das crianças preparastes um louvor do vosso nome. Olhai para estas crianças, aquelas que estão sendo geradas também no ventre de vossas mães, pelas crianças batizadas e as que serão batizadas ainda neste ano. Que a vossa fé da Igreja recomenda a vossa piedade, assim como o vosso Filho, nascido da Virgem Maria, recebida com amor as crianças, abraçando-as e abençoando-as, e propôs o exemplo delas à imitação de todos. Assim, ó Pai, derramai a bênção sobre todas as vossas crianças. Desse Deus de que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Impulsionados pela ação do Espírito Santo, que inspirou o sim de Maria, introduzindo o eterno no tempo, rezemos a seguinte oração. Senhor Jesus, sabemos que o sim de Maria é o dom do Espírito Santo que a transformou em uma criatura nova. Que o mesmo Espírito venha em auxílio da nossa fraqueza para renovarmos todas as coisas enquanto nos preparamos para o Natal do Senhor Jesus. Maria de Nazaré, mulher cheia de graça, a favorecida de Deus e humilde serva do Senhor, que tendo no coração o Espírito e no ventre o Filho de Deus, faça brotar em nosso coração um autêntico sim, um sim que é a palavra de amor dócil, um sim de paz, capaz de unir o céu e a terra, reconciliando o Criador com a criatura, um sim misericordioso, que produza compaixão para com toda a humanidade, ferida por tantos pecados, como foi o sim da filha de Adão, da filha de Sião, privilegiada, mas totalmente solidária com os irmãos e irmãs. Senhor Jesus, com seu rosto divino e humano, ensina-nos a pronunciar um sim dialogante como foi o de Maria, que mudou a face da terra. Queremos assim expressar o desejo do Santo Padre, o Papa Francisco, na recente carta encíclica Fratelli Tutti, para impulsionarmos e construirmos juntos
a fraternidade universal e a amizade social, alicerçada em uma nova cultura em que se recupere a amabilidade e se tenha prazer de reconhecer o outro, que tem o rosto, para assim fomentarmos uma cultura do encontro. Amém. Da família Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha, um gesto de amor e de fé. Esposa exemplar, José, pai zeloso, voltado ao seu lar. Jesus, filho amado, em missão de salvar. Caminhos distintos num só caminhar. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Assim nós terminamos este segundo dia da nossa novena. Queremos agradecer a vocês que rezaram conosco e vamos finalizar então pedindo a bênção para todos nós agora. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que Ele mostre a sua face, compadeça de vós e vos fortaleça. Amém. Que o Senhor esteja contigo e te dê a paz. Amém. E que dê essa bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.